Olá, olá, meu povo! Boa noite a todos, galera. Começando a primeira temporada do De Noitinho, né? A gente já voltando com o De Noitinho, né? Quem já acompanhou a Hora da Verdade sabe que é um programa voltado a informativo, né? Voltado à informação. A gente vai falar sobre cultura, sobre assuntos que são de interesse público. Hoje a gente vai falar sobre abuso sexual. E a gente tem a participação de quem? Nada menos que Alicia Barros, né, advogada baronense, natural de São Domingo do Azeitão, Maranhão. Tem também a Thalita Rezende, que é advogada e é baronense, né? Essa é da Gema, né? A Thalita, que já todo mundo conhece, né? Tem a Carlene Lima, né, advogada, atualmente reside em Floriano, é de São Domingos e é maranhense também. E a gente vai ter esse bate-papo com ela, a gente vai falar sobre assédio sexual. A gente sabe que é um tema que é muito constante entre as mulheres, né? Muitas já sofreram, muitas sofrem sobre esse assédio, né? E principalmente no carnaval, né? Que é uma época que as pessoas, o álcool, toma conta das pessoas e acabam não se segurando e acaba tendo algumas pessoas que saem fora da casinha, não pode ver uma menina de short, acha que tem tudo, e a gente vai bater esse bate-papo com as meninas aqui. E já, deixa eu ver aqui se alguém já estamos aqui para entrar e conversar com elas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, e aí, gente? Deixa eu convidar aqui a Alicia. E aí, meninas? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Julinha? Acho que tem que botar um minutinho, tô enquadrando aqui. Olha aqui. A gente se apresenta depois. Olá, Thalita, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Você. Deixa eu abrir aqui mais um. Falta a doutora Kalinha agora. Caiu. Já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. Agora pronto. Falta mais uma doutora, né? Deixa eu ver se ela já mandou aqui. Mandou, deixa eu aceitar aqui. Esperando ela entrar aqui. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, boa noitinha. Doutora Kaline, não é isso? Kaline Lima? Tudo Kaline bem, Lima. Kaline? Seja bem-vinda. Tudo bom? Quem vai Obrigada. começar primeiro? A gente vai falar sobre os tipos de assédio, né? Que acontece, né? Isso, inicialmente nós vamos falar sobre a importunação sexual, porque é uma campanha, né, que a Comissão da Mulher Advogada de Floriano está realizando, uma campanha para orientar as pessoas sobre o que é importunação sexual, como as vítimas devem proceder. E aí as meninas vão iniciar falando dessa diferença realmente, do que é o assédio sexual e do que é a importunação sexual, né, doutora Thalita? Vamos dar início, né? O carnaval é a festa mais comemorada pelos brasileiros. E além de ser palco de muita diversão, muita azaração, infelizmente é palco de crimes sexuais. No Brasil, 37,1% das mulheres são vítimas de crimes sexuais durante o ano, onde as vítimas são predominantemente jovens. E nesse período carnavalesco, esse número aumenta em 20%. Então, são números verdadeiramente assédio. É comum chamar de assédio todos esses crimes sexuais, né? Até como foi colocado na live, na descrição da live. Mas é bom a gente diferenciar esses crimes, porque o Código Penal trata esses crimes de forma diferente. Então, o que seria o assédio?
O assédio, necessita-se de uma condição especial desse autor. E qual seria essa condição? A questão da hierarquia em relação a essa vítima. Para dar um exemplo para ficar mais claro, é quando, numa situação empregatícia, por exemplo, o patrão, né, se utiliza daquela superioridade hierárquica em relação àquela funcionária e condiciona ela, tenta seduzi-la, você só vai ter um aumento de salário se nós tivermos alguma coisa, você vai ter uma promoção se nós tivermos algo, aí se configura o assédio. Aí nós estamos falando do assédio, né? Que em relação a quando ele usa o poder dele, né, como chefe, sim, para tentar intimidar, conseguir vantagens. Isso é o assédio. O assédio tem várias nomenclaturas também dentro desse contexto, mas aí não é o objetivo hoje, né? Nós falarmos sobre isso, questão do assédio em si, mas em termos gerais, esse agressor e essa vítima, né, em razão de emprego, cargo ou função. Aí nós vamos passar agora para a questão do estupro. Ficou claro, né? A questão do assédio, é necessário essa relação de hierarquia e tudo mais. Aí a questão, vamos agora falar um pouco sobre o estupro, né? Antes da gente falar sobre o estupro, é necessário que a gente fale sobre consentimento, né? E o que seria o consentimento? O consentimento é um sim ativo. Numa relação sexual, as duas pessoas precisam estar envolvidas, precisam querer aquela relação, estar confortável com aquilo. Então, o consentimento é necessário que se diga: eu quero, eu estou aqui, eu estou confortável e eu quero participar daquele ato. Se falta o consentimento, ali já se configura o estupro, né? A questão, se não tem consentimento, tem violência. Então, temos o estupro. E também é necessário se falar sobre a consciência, né? Sobre consciência, que acontece muito nesse período de carnaval, é que a mulher bebe mais um pouco, a mulher ou o homem também, né? Porque a lei também está para os homens, não só tudo que a gente vai falar aqui também se enquadra para os homens. E a gente está naquele contexto, a mulher está naquele contexto, a pessoa está naquele contexto, ela bebeu demais, ela está fora de consciência, ela não está podendo decidir naquele momento sobre ter ou não aquela relação. Nós temos a violência sexual, nós temos configurado o estupro na sua vulnerabilidade. Então, é necessário essa consciência da vítima para que ela possa opinar ou não sobre ter ou não essa relação sexual. Fugiu dessas questões, nós temos o crime configurado. Doutora, acontece muito das mulheres beber e até perder o sentido. Aí os caras se aproveitam, vai lá, tá dormindo, ou até alcoolizado, não apagou. Eu tenho um exemplo de uma amiga, né, não vou citar o nome, né? Ela estava numa festa e tal, aquele dormiu e tal, o cara tirou a roupa dela, fez e tudo, depois vestiu ela engravidou, não sabia quem era o pai, e depois ele confessou para ela. Pois ela foi estupro. Foi estupro. Na sua vulnerabilidade, né? Na sua qualificadora em relação à vulnerabilidade daquela vítima. E também é necessário que se fale que a gente tinha, num contexto bem assim da cabeça, né? De que o estupro é você estar passando numa rua escura e a pessoa lhe pegar a força e fazer. Isso é estupro, sim. Mas tem outras questões que às vezes fogem do entendimento das pessoas por achar normal, entendeu? Um homem casado, uma mulher e um homem casado, se a mulher não quer ter aquela relação com aquele homem e ele força a mulher a ter aquela relação, mesmo eles sendo casados, ali nós temos um estupro configurado, né? Se você fica com carinha, vamos trazer para o contexto do carnaval, você fica com carinha, já não é nem a primeira vez, você já tem costume de ficar com ele e tal, e aí você vai para o motel com ele, você começa a realizar aquele ato, mas depois você não quer mais, você não está mais à vontade. Então você sinaliza para ele: eu não quero mais, eu não estou à vontade, não estou confortável. E ele mesmo assim continua e com violência força você a terminar aquela relação. Ali nós temos um estupro configurado. Entendo. E aí, eu fiz carnaval, aí o cara tenta abusar de mim, né? Passa a mão e tudo, ou um beijo assim. Aí o que é configura isso aí? Que o cara conta muito, né? Tá passando no carnaval, tenta beijar e tudo, às vezes até forçar na multidão e tudo. Acho que vocês já viram isso assim nos carnavais, né? Isso é tipo da
nossa campanha, né? Porque são atos mais leves, vamos dizer assim, que de leves não tem nada, mas que são mais rotineiramente que acontecem, né? Que é a questão da importunação. E a importunação sexual vai ser brilhantemente falada pela doutora Alícia. Uhum. Depois bora falar, Alice, de importunação sexual, porque os caras chegam mesmo, né? Tomam seus gogó e tudo, e acham que Sim. é normal aqui no carnaval. É muito comum, Ezequias, no carnaval, eu já fui adolescente, inclusive já sofri isso, né? Fazerem aquelas rodinhas de rapazes e acuar uma pessoa, uma menina, né? E falar, beija, beija, beija. E aí, quem ela vai beijar? Isso é importunação sexual. A partir do momento que eu pego uma pessoa, uma vítima, né, no caso, pego uma pessoa e e pratico qualquer ato sem o seu consentimento, com um desejo sexual por trás disso, é importunação sexual. É o toque, é a palpada, é o puxão de cabelo com palavras libidinosas, tudo isso se enquadra em importunação sexual. Fala-se muito em importunação sexual com relação a locais públicos, em especial a transportes coletivos. Por quê? Porque o crime de importunação sexual, ele passou a existir no nosso Código Penal a partir de um episódio que aconteceu dentro de um ônibus. Por quê? Nas grandes cidades, isso acontece demais. Ônibus lotado, acaba as pessoas se aproveitando daquela muvuca, da superlotação, para encoxar uma vítima, para se masturbar naquela vítima. E aí, o que acontece? Antes, isso não era tratado como um crime. No nosso ordenamento jurídico, nós temos as infrações penais. As infrações penais, elas são divididas em dois. Em crimes e em contravenções penais. Os crimes, como é mais comumente conhecido, né, ocorre a prisão, né, através da reclusão ou da detenção. Regime fechado, regime aberto, regime semiaberto, como todos conhecem, né, de conhecimento geral. Já as contravenções penais, nós temos penalidades um pouco mais brandas. A importunação sexual, hoje, ela é passível de prisão, né, de 1 a 6 anos. Já antes de 2018, que foi quando aconteceu esse evento que eu ainda vou detalhá-lo, ela era só uma contravenção penal, passível à penalização de multa. A pessoa, aconteceu um inquérito, né? Ocorreu um inquérito, a investigação, e aí ocorria o processo, e no final era estipulada uma multa, e aquela pessoa pagava por aquela multa, e pronto, ficava por isso mesmo. E aí o que aconteceu? Nesse caso em específico, que foi o que culminou a criminalização do estupro da importunação sexual, uma mulher estava num ônibus na Grande São Paulo, né, no coletivo, e um rapaz, Diego Novaes, se não me engano, ejaculou no ombro dela. E aí, o que acontece? Ele se masturbou e ejaculou no ombro dela. E aí, o que acontece? Logo, ele foi preso, né, em flagrante por estupro, né? Foi indiciado e tudo por estupro. E aí, logo depois ele foi solto, porque o juiz entendeu que isso não se caracterizava como estupro. Isso se caracterizava como a contravenção penal, que antes era conhecido como importunação ofensiva ao pudor, que é o que trata a importunação sexual hoje, né? O crime de importunação sexual. Aí, o que aconteceu? O Poder Legislativo, né, que é responsável pela criação das leis, em tese, através da grande comoção da mídia nacional, resolveu criar um dispositivo que fosse mais brando do que o estupro e menos brando do que uma contravenção penal que era penalizada somente com uma multa. Então, assim surgiu o crime de importunação sexual em 2018, com a Lei 3.718. Entendeu? Esse crime é muito comum, não é isso, Ali? Acontece muito. Porque eu já vi muito,
eu morei em capital e eu via muito, já aconteceu de eu estar no ônibus e eu sentia, a minha sobrinha também já passou por isso, né? Dos caras encostar mesmo, e é um crime muito comum, né? Isso é muito comum. E eu acredito, Ezequias, que como antes era só uma contravenção penal, por esse motivo que as pessoas o tratam muito como assédio, né? Popularmente, se você falar de todas as características que configuram, né, de todos os verbos que configuram o estupro de vulnerar, a importunação sexual, que praticar qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima para satisfazer seu desejo sexual ou de terceiro, você vai de pronto imaginar o quê? É assédio. Mas como a doutora Thalita falou, o crime de assédio é um pouco diferente do crime de importunação sexual. Só que com as pessoas, já é mais comum as pessoas tratarem desse tipo de ato como assédio, acaba que popularmente a importunação sexual, quando se fala de importunação sexual, as pessoas já o ligam a assédio, que a pessoa foi assediada. E no caso, nesses casos de carnaval, nesses casos de transporte coletivo, a pessoa foi importunada sexualmente, ela não foi assediada sexualmente. Tem essa... Até porque, só fazendo um adendo aí, Alicia, nas situações dos ônibus e do carnaval, existe uma de hierarquia, né? Estão todos no mesmo nível. O que existe, na verdade, é uma falsa relação de poder. Na maioria das vezes, por isso que a gente sempre fala que a maioria dos crimes são cometidos por homens, porque os homens, infelizmente, nós temos uma sociedade em que os homens, eles se sentem poderosos em relação à mulher. Ou seja, o corpo daquela pessoa fosse um objeto para ele, para satisfazer as vontades dele. É importante nós falarmos sobre isso, sobre a informação sexual e orientar as pessoas, porque, como você falou, é muito comum a gente ver isso em ônibus, no carro principalmente, e as pessoas ao longo do tempo normalizaram esses atos, essas práticas no carnaval. No carnaval é como se tudo, como a Thalita falou, como se tudo fosse permitido. Então, as pessoas normalizaram a importunação sexual no carnaval. Um beijo roubado, é brincadeira de carnaval. Não é brincadeira de carnaval. Você está invadindo a vida de outra pessoa. Você está retirando a liberdade da pessoa escolher se quer ou não ter aquela relação. Então, só complementar aqui, Alicia. Então, é muito importante sabermos respeitar ou não a escolha da pessoa. É o que as meninas falaram hoje brilhantemente na palestra que elas deram na escola, no CEP, falaram sobre o respeito ao não. Saibam ouvir um não. A mulher não quer? Parou. Vida que segue. Tenta outra menina. A insistência também é importunação sexual. A gente às vezes imagina que a importunação sexual seja apenas o toque, puxão de cabelo, falar coisas obscenas, mas a insistência, o fato do rapaz, ou da menina também, né? Ficar insistindo para ter aquela relação com a pessoa, isso também configura importunação sexual. É bem isso mesmo que a doutora Kaline falou, né? Nós temos, Ezequias, na nossa Constituição, vários princípios, vários direitos fundamentais. E um desses direitos fundamentais é o direito à liberdade. A liberdade de ir e vir. E a importunação sexual, a matriz dele, óbvio que é o consentimento, né? É você praticar um ato sem o consentimento daquela pessoa. Mas ele vai justamente, o foco dele também é essa liberdade de ir e vir. É uma mulher ou uma vítima, né? Porque, como as meninas falaram, não é só uma mulher que pode ser vítima, qualquer pessoa pode ser vítima. É uma pessoa ter a liberdade de ir do seu serviço até em casa, em um transporte público, sem ser importunada. Eu ter a liberdade de brincar com o meu carnaval sem ter medo, de usar um short curto e ser importunada, de usar uma sainha e ser importunada, de ter medo de alguém passar a mão por baixo da minha saia. Isso fere a minha liberdade. Isso fere o meu direito de ir e vir de qualquer lugar. A questão do álcool também é só
A questão do álcool, é importante a gente relembrar as pessoas que álcool não é desculpa. Hoje um rapaz fez uma pergunta muito interessante na situação em que os dois estiverem bêbados. E a gente falou, se os dois estão bêbados, os dois não têm capacidade de consentir. Se não tem consentimento e tem uma relação sexual ali, então nós vamos ter um crime. Porque sexo sem consentimento é crime. É importante a gente lembrar as pessoas, se divertir com moderação, e lembrando que o álcool não é desculpa. E quando a vítima, né, foi importunada sexualmente, o que é que ela deve fazer, gente? Quais medidas? É importante que ela tente recolher todos os meios de provas, né? A gente sempre lembra as pessoas que a palavra da vítima é suficiente para que se comece uma investigação. Mas às vezes ali no processo, quando realmente vai para a fase processual, as evidências são poucas, as provas são poucas e o criminoso ele acaba passando aí e não tem uma penalidade justamente por falta de prova. Então a gente aconselha que as vítimas recolham, se possível, o maior número de provas, façam uma denúncia, façam um boletim de ocorrência o mais rápido possível para, caso tenha vestígios desse crime, como arranhões, marcas na pele, alguma coisa do tipo, que isso fique registrado, né, no boletim de ocorrência. Testemunhas também, vídeos, qualquer meio de prova, ele serve para corroborar aquilo que a vítima está falando. Mas, lembrando sempre, a palavra para que inicie Porque uma geralmente investigação. é difícil, né? Tentar conseguir provas assim no meio do carnaval, esse tema, mas aí precisa ter celular que pode tentar registrar, né? Isso. Outra coisa é tentar as meninas. A gente sabe que todo mundo quer brincar e quer brincar com liberdade, mas que as meninas não andem sozinhas. Tentem sempre estar andando com uma amiga, com conhecidos. Caso ocorra alguma situação dessa, ela tenha ali uma testemunha, uma pessoa que possa realmente confirmar Só para complementar, o caso que a ali. Alicia falou, que a doutora Alicia falou, que foi o caso que deu origem a essa lei sobre a importunação, que um homem ejaculou numa mulher em São Paulo, né, Alicia? Em São Paulo, a mulher ficou tão sem reação, e aí as pessoas que estavam em volta, percebendo aquele ato, as pessoas que estavam presentes seguraram o homem, e aí que desencadeou em tudo isso, né? Então, o que eu sempre costumo falar e orientar é que o crime é muito rápido, né? Passou a mão, agarrou ali, então às vezes não dá tempo de filmar, não dá tempo de você ter uma relação, uma reação meio que ali no instinto. Então, o que eu sempre aconselho é que grite, entendeu? Você tá no bloco, você grita, que aí as outras pessoas vão ver, vão saber quem foi a pessoa que lhe passou a mão, que tentou lhe agarrar. E aí, naquela situação ali, o mais fácil e o mais viável em determinados momentos de bloco é aquilo ali. No carnaval, né, que tá na rua. Então, você tá na rua, você grita, você chama o PM que tá fazendo a ronda, você chama o segurança do bloco que tá ali. Então, a primeira atitude é essa mesmo. É você gritar, é você pedir ajuda, porque muitas vezes, às vezes, o celular, que você pega o celular e é muito rápido, porque é muita gente. Então, não tem como você ter grandes provas naquilo ali, né? Então, você, até mesmo para identificar uma vítima em determinadas situações, uma vítima não, perdoe, o agressor é difícil, porque é muita gente, entendeu? Uma passada de mão, uma coisa ali. Então, tem que ter uma atitude muito rápida. Então, a que eu aconselho mais é realmente gritar. Grite, identifique quem é. E aí, a partir da identificação desse agressor, que você vai na delegacia, você vai seguindo outros passos. Mas, às vezes, também... Depende da vítima, né? Tem umas vítimas que são, assim... E isso também é igual a pessoa ejacular, a pessoa deve ficar, assim, paralisada, né? Ainda mais as mulheres que vão ficar sem saber o que fazer. Que é muito improvável, né? Nessa situação que eu dei o exemplo, a mulher estava vindo do trabalho, estava sentada no ônibus e o cara simplesmente ejacula nela. É uma situação, assim, que grotesca, sabe? Nem o que é uma situação que é tão absurdo. Isso
conta que às vezes a vítima fica constrangida de falar. E aí a gente fala novamente, as vítimas não podem ter medo de falar. A gente precisa falar, precisa gritar, precisa denunciar para que atos como esses comecem a realmente as pessoas a ter medo de praticar. Porque o que a gente vê, infelizmente, hoje na sociedade é que as pessoas que praticam esses atos, eles não têm medo, porque a vítima ainda sofre muito julgamento e às vezes a vítima se cala justamente por medo. Tem aquela questão, medo de ter sido culpa dela. A culpa nunca é da vítima. Sempre importante falar isso. Deixa eu perguntar aqui, como é que foi essa ação que vocês fizeram, gente? Como que foi aceito nas escolas, passaram bem? Vamos falar um pouquinho de como é que foi, as perguntas que foram levantadas lá. Pronto. Nosso evento, a nossa campanha, ela se divide em duas modalidades. A primeira modalidade é a divulgação através das mídias, né, daqui de Floriano, explicando o que é a importunação sexual, como as mulheres devem comportar caso sejam vítimas desse crime. E a segunda é palestra nas escolas aqui de Floriano. Acontecerão nos dias 30, que hoje foi a primeira, 14 e 15. E essas palestras consistem realmente nisso. Nós temos um material que a gente disponibiliza para os alunos, para que eles fixem ali o que a gente quer passar a ideia, e uma palestra realmente para discutir, informar os alunos, porque quem fica no carnaval até altas horas da noite realmente são os adolescentes, são ali os jovens. Então, infelizmente, eles têm a maior probabilidade de sofrer esse tipo de crime. Então, a nossa palestra consiste nisso. Levar informação para as pessoas, para que todo mundo possa brincar com liberdade, mas brincar também sabendo os limites e sabendo, caso ocorra, que a gente não quer, mas possa, como elas podem fazer, o que elas podem fazer, inclusive também disponibilizando o Instagram da Comissão da Mulher Advogada de Floriano, para que as minhas entrem em contato, mandem perguntas, se precisar de um auxílio, de iniciar ações na delegacia, a gente está à disposição para ajudar. Então, a nossa campanha consiste nisso, numa orientação para que todo mundo brinque, mas brinque com muita responsabilidade e sensatez. E aí, tem mais alguma coisa que a gente deixou ou faltou? Não, a ideia realmente é essa, né? É levar informação para as pessoas. Eu espero, as meninas, acredito, também esperam, que essa campanha realmente traga um efeito para a sociedade, que as pessoas que têm esse hábito de fazer essas brincadeiras que não são brincadeiras, comecem a pensar mais nos seus atos, porque nós tivemos recentemente um caso aqui, né, no Piauí, aquela moça que foi violentada, assassinada na UFP, e a gente não pode falar do caso concreto, porque ninguém teve autos, mas a primeira história que saiu e a que vem realmente se confirmando é que começou com uma importunação sexual, porque começou com uma insistência daquele rapaz. Ele insistindo, e cansada já de dizer não, foi lá, todo no meio não queria, enfim. Mas que a gente saiba que a importunação sexual, às vezes, pode ser um ato que para alguns é pequeno, mas ela pode crescer, o negócio pode ficar maior. E o que a gente quer é tentar evitar que violências como aquela aconteçam aqui em Floriano ou em qualquer outro lugar. Mas como a gente mora aqui, a gente vive aqui, quer trazer essa informação para as pessoas, para que todo mundo possa estabelecer os limites e brincar um carnaval em paz. Meninas? Não só complementar como foi falado antes, né? A gente foca muito na questão das mulheres, mas tudo que foi falado aqui também se aplica para os homens, né? Os homens também em menor proporção, né? Para cada 10 mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual, um homem sofre. E esse homem, ou ele é criança, ou ele já é jovem, ali adolescente.
Então, o foco realmente é falar para as mulheres, né, conscientizar as mulheres e o homem também, não, a mulher de se resguardar, né, de proteger. E do homem é de realmente entender os seus limites, as limitações e respeitar o espaço daquela mulher, seja um ambiente carnavalesco ou qualquer outro momento. Então, mas a lei também está para vocês, viu, rapazes? Não só para as meninas, mas o foco na Gente, campanha. fases, geralmente acontece o quê? Mulheres mais velhas? Não, o Ministério da Saúde, o Ministério da Mulher, da Família e da Dignidade Humana traz que é mais jovens, mulheres jovens que são vítimas. Mulheres velhas. Mulheres jovens. Isso no contexto, acho que até uns 23 anos. Então, é nesse adolescente e mulheres jovens. Lembrando também que a gente tem uma educação, né? Eu acho que a maioria das mulheres já sofreram importunação sexual pelo menos uma vez na vida, mas nós temos uma subnotificação porque justamente esse medo e a vergonha de denunciar, às vezes Até fala porque mais no alto. período esse período de carnaval, algumas atitudes meio que foram, vamos dizer, romantizadas, né? A questão da brincadeira. E que não é brincadeira. Então, a gente está tentando dar esse entendimento para que essa cultura seja realmente quebrada, né? De que não é brincadeira. Só quem sofre, quem está naquela situação, sabe o quão desagradável é. Assim, existe muito essa questão dos homens acharem que por a mulher estar com esporte curto, ela tá disponível, ela não é vagabunda, alguma coisa assim. Existe muito essa mentalidade nesses casos. E um Infelizmente, agora eu lembrei de uma reportagem que eu estava lendo, que era também uma campanha, se eu não me engano, São Paulo, AB São Paulo, que eles fizeram uma pesquisa com alguns homens, e os homens falavam que as mulheres que estavam no carnaval, elas não mereciam respeito. Ou seja, eles poderiam fazer o que eles quisessem, porque aquelas mulheres ali, elas não são dignas de respeito. Então, infelizmente, e infelizmente mesmo, a gente tem muito essa cultura de achar que uma mulher não pode beber, uma mulher não pode dançar, uma mulher não pode usar uma roupa curta. E se essa mulher usar, quer dizer que ela está querendo alguma coisa com aquele homem, ou que ela está provocando. Não é. Não é. A gente tem que se conscientizar que a mulher é um ser humano igual a qualquer outra pessoa e ela pode, sim, ela tem o direito de brincar e ela tem o direito de brincar com É segurança, importante sendo deixar respeitada. claro também, Ezequias, que às vezes, dois pontos. Às vezes o agressor acha que a vítima está se fazendo de difícil, né? Isso também é uma importância da gente estar fazendo essa campanha. Por quê? Porque as pessoas às vezes não conseguem medir o limite do flerte. Eles não sabem até que ponto aquilo deixa de ser flerte para se tornar crime. Que é nesse caso, eu não quero te beijar. E aí o agressor acaba dizendo, não, mas você tá só fazendo o que chamamos de cu doce, né? Quando na verdade não, ela realmente só não quer e aquela pessoa não quer aceitar. E outro ponto também às vezes ela pode até aceitar ficar com o agressor, mas o que não significa dizer que ela quer ter uma relação sexual com o agressor. Ela pode até chegar a iniciar um ato sexual e depois desistir. Não importa em que condições estejam, ela pode desistir. E a partir daquele momento que ela põe um limite e diz, eu não quero mais, se o agressor insistir, já passa a ser estupro. Aí, finalizando aqui, eu passei por isso, eu vou em qual? Na civil, vou na delegacia. O que é que a mulher vai procurar? Que ainda não sabe, não passou por isso, ela vai diretamente aonde? Aqui não tem delegacia, por exemplo, Barão não tem delegacia da mulher. É onde ela vai se dirigir para fazer essa denúncia. No caso, como não tem delegacia da mulher, então ela pode ir diretamente na delegacia civil e fazer o boletim de ocorrência, né? Denunciar o crime para que realmente comece a investigação, a averiguação do fato. Gente, faltou alguma coisa
coisa que a gente não falou, alguma pauta? Vocês querem falar Eu de só mais gostaria coisa? de deixar claro que eu falei, eu acho muito importante tocar nesse assunto, né? Pois, como o foco da nossa campanha são todas as pessoas em geral, mas o grande foco é quem de fato brinca carnaval. Acredito que 90% das pessoas que brincam em carnaval são jovens. Então, a gente sempre aproveita esse espaço para trazer um pouco mais de informações. Eu falei a respeito das inovações da Lei 13.718, né? Que trouxe, que criminalizou a importunação sexual. E ela também estendeu um pouco, para além de praticar qualquer ato de cunho sexual com uma pessoa sem o seu consentimento. Ele também trouxe outro dispositivo para o nosso Código Penal, que publicar qualquer tipo de foto íntima ou qualquer tipo de relação, de vídeo de relação sexual ou foto de relação sexual, foto de uma pessoa pelada ou foto de uma pessoa sensual sem o seu consentimento ou em qualquer situação que aquela pessoa esteja vulnerável, ou até publicar material de estupro, né? Óbvio que nesse caso vai ser sem consentimento, isso também configura um crime. E tratando-se um termo que é muito utilizado, o pornô de vingança, né? Que é como a gente conhece, a gente do direito conhece, que é quando a pessoa, digamos assim, termina uma relação com outra pessoa e divulga fotos íntimas. Já aconteceu demais. Acontece, é muito mais comum do que a gente pensa. Divulga fotos íntimas daquela outra pessoa para se vingar por ela ter terminado, né? Com, no caso, a partir desse ponto, agressor. E aí, o que acontece? Isso é chamado de pornô de vingança. É totalmente vedado pelo Código Penal, né? E, em tratando-se de uma pessoa que tem uma relação afetiva, no caso, dois namorados terminam e o outro divulga fotos íntimas para se vingar daquela pessoa que terminou, ainda há um aumento de pena por ter essa relação de afetividade. Só a título de informação mesmo. Então, aqui, só vou deixar bem claro, assédio sexual é quando a pessoa, De hierarquia. o trabalho, tem um... Professor, Isso. aluno. Ou seja, existe uma relação de hierarquia, existe uma pessoa que está no nível mais elevado do que a outra que está sofrendo o assédio. Importunação é quando a pessoa insiste, ou se aproveita do momento, ou te prende, Pratica mais qualquer como ato, normal, né? qualquer ato. O rol, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. É apalpar, tocar, praticar qualquer ato que tenha o cunho sexual, que tenha o foco de satisfazer qualquer desejo sexual daquela pessoa ou de terceiro, sem o consentimento da vítima. Então, realmente, esses exemplos que você deu aí, apalpar, encoxar, roubar beijo, puxar cabelo, coisas que a gente ainda vê muito, né? Principalmente no carnaval, é configurado importunação O rol é sexual. exemplificativo, até porque não tem como medirmos quais ações serão configurados importunação sexual, mas nós temos aquelas ações que podem ser tomadas a título de exemplo. Até porque a lei, ela não traz um ato específico, ela traz o que aquele ato pode ser configurado, que no caso é eu praticar qualquer ato que seja, que tenha um foco libidinoso. O cara que fizer isso e for provado vai pra cadeia, é isso? A ação que é tomada, ele Sim, prisão. E, e a pena é alta, viu, do crime. É de 1 a 5 anos. Então, é uma pena bem elevada. Então, faltou alguma coisa, meninas? Não. Não, só agradecer o espaço, viu? Muito obrigada. Essa é uma campanha muito importante para a sociedade, porque as pessoas precisam conhecer seus direitos e precisam saber que caso alguém interfira na sua liberdade sexual, elas podem procurar a justiça, elas devem procurar a justiça para que seja aberta realmente a investigação e esse criminoso possa pagar pelos seus atos. Então, agradecer, lembrar para todo mundo que não é não, vamos brincar, mas vamos brincar respeitando a liberdade do outro. Álcool não é desculpa.
a pessoa está embriagada, você também está embriagado. Vamos deixar para outro momento. Não é o momento, tá bom? Então vamos brincar, mas brincar com cuidado, cuidando da nossa vida, mas cuidando também da vida do coleguinha ali, o amiguinho que tá vendo ali que o seu amigo está importunando alguém sexualmente, pode dar um toque no amigo, ó, amigo, isso não é legal, não faça isso, vamos deixar a menina. Então, é importante também a gente pedir para que os colegas, as pessoas que estão ali vendo esses atos, não sejam coniventes com a situação, mas que tenham força para reprimir aquele indivíduo que está praticando esse delito. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, Nada, foi viu? um prazer, gente, conversar com vocês. A gente vai abordar outros assuntos, né? Porque eu mesmo eu era bem leigo nisso aí. Já hoje levei estou saindo aqui para uma aula. Eu não sabia dessa importunação sexual, não. Não sabia como que funcionava assim, não. Que as pessoas poderiam ser punidas. Assim. Porque a gente vê que isso aconteceu, né? Toda a década de 90, eu via muito isso, né? Essa forçar a barra que a gente falava na época, né? Mas é isso aí. E deixando bem claro as pessoas que estiverem na volta, né? E ver, presenciar isso aí, né? Fazer, denunciar, e também para que você for vítima, no momento, né? Como Ah, a falou, né? Gritar, né? é. Falar bem alto, tomar atitude mesmo, e fazer um barraco de preferência para que você chegue alguém e impeça que isso aconteça. Então, meninas, podem falar alguma coisa? Alice e Thalita? Só agradecer o espaço, né? Dizer que nós somos a diretoria da Comissão da Mulher Advogada em Floriano, mas nós temos outras membros que também estão conosco nessa campanha, ajudando, realizando as palestras nas escolas. Então, as meninas que estão conosco, doutora Marenise, doutora Tamisa, elas, durante essa semana, vão nos ajudar nesse projeto. Então, nós só somos a pontinha do iceberg. Tem muita gente por trás, envolvida, nos ajudando a divulgar essa campanha. Alice? Então, só quero agradecer também pelo espaço, né? E que as pessoas tenham em mente os limites e que ultrapassar esses limites podem ter consequências bem graves. E não se esquecer, né, que não é não. É, Não é não. sim. E E então, isso aí, gente. Obrigado. E um abraço a todos. Qualquer coisa, tem que ir aqui. tá ok, Tchau, boa noite. obrigada. Boa noite. Boa noite.